Fala galera, beleza? Professor K1 aqui. Vamos para a nossa aula de física do primeiro ano. Nosso tema é lei de Newton. Bom, vamos dar uma relembrada aí no que a gente tem visto. A gente tem falado aí a respeito de cinemática, né? A gente vem falando aí a respeito de cinemática. E dentro de cinemática a gente vem falando aí a respeito de várias coisas desde o começo do ano. A gente viu sobre velocidade média, a gente viu sobre aceleração média, né? A gente viu movimento retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme, a gente estava falando o que? A respeito da equação horária do espaço, né? A equação lá do sorvete. E a característica principal era que a velocidade ela era constante, né? Por causa do movimento retilíneo uniforme. Depois a gente viu a respeito do movimento retilíneo uniformemente variado, né? E a gente viu lá algumas equações, né? Primeira equação do sorvetão, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, né? E aí a gente viu lá que nesse caso a gente tem uma equaçãozinha para velocidade também, V0 mais AT, certo? Depois a gente estudou aí a respeito de queda, né? A gente viu a respeito de queda livre, onde a gente tinha algumas ideias. Primeiro que a gente conseguia calcular a altura aí de queda, por exemplo, se a gente soubesse o tempo de queda ou vice-versa. Depois que a gente poderia calcular a velocidade, né? A velocidade aí, ela poderia ser dada por GT ou poderia ser dada o quê? Por raiz de 2 GH. Tudo isso a gente viu aí na aula de queda livre. Depois a gente viu a respeito de lançamentos. Então isso aqui é um resumo, né, de praticamente tudo que a gente viu aí de mecânica até agora. E tudo isso está dentro de quê? De cinemática, certo? O que a gente viu lá em lançamentos? Em lançamentos a gente tinha V0 diferente de 0, né? Então aqui a gente ia ter o quê? Que nossa altura, por exemplo, era V0t, né, que eu coloquei de verde aí justamente para destacar, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Ia depender do quê? Se o lançamento era para cima ou para baixo, né? Então, se fosse para cima, sinal contrário, né? Se fosse para baixo, sinais iguais. A gente viu também, né, por último, o lançamento horizontal. Foi o último conteúdo que a gente viu. E tudo isso aqui são movimentos que estão dentro de... São movimentos retilíneos uniformemente variados, né? Para esses queda livre de lançamento, né? Por quê? Porque eu só tenho uma ação aqui da gravidade. Para esse caso aqui, a gente teria dois movimentos, né? No lançamento horizontal, eu teria o quê? Movimento retilíneo uniforme em X, ou seja, na horizontal, e queda livre na vertical. Então, o que vale para o movimento retilíneo uniforme a gente ia tratar na horizontal, o que valia para a queda livre a gente vai tratar na vertical. Beleza, tudo isso a gente viu estava dentro de mecânica e especificamente dentro de cinemática. E a cinemática ela estava se questionando como os movimentos acontecem. Como eles acontecem? Eles acontecem com velocidade constante, eles acontecem de acordo com a equação do movimento retilíneo uniforme ou de acordo com a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Então a resposta é tudo isso aqui. Como o movimento acontece, ele pode acontecer dessas maneiras aqui, né? Principalmente que nós estudamos. Agora nós vamos ver a parte de
dinâmica, certo? E a dinâmica, como eu falei para vocês lá no começo do semestre, no começo do ano, a pergunta dela é: por quê, né? Vou separar aqui esse porquê. Então a pergunta é: por que os movimentos acontecem? Certo? Então beleza. Bom, e aí, quem vai falar pra gente por que os movimentos acontecem são as leis de Newton. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar a respeito de Newton, né? Quem foi Newton? Newton foi um cientista aí do século 17 e 18, certo? Então, ele viveu lá no século 17 e 18, certo? E ele viveu numa época parecida com o que a gente está passando agora. Na época, estava tendo uma pandemia também, porém era a pandemia da peste negra. Ele pegou o último surto, né? Ele viveu o último surto aí da peste negra. Não que ele tenha pegado a peste bubônica, né? Mas ele viveu na época do último surto aí da peste negra na Europa. Ele é um cientista inglês, certo? Um cientista britânico aí. E ele deu contribuições para a mecânica, né? Ele deu contribuições aí na mecânica, com o que a gente vai estudar nesse vídeo, né? E essas contribuições foram as leis gerais, né? Algumas das contribuições foram as leis gerais da mecânica, que a gente chama de lei de Newton, e a lei da gravitação, né? Que também é chamada de lei da gravitação de Newton, certo? Já em outras áreas, ele contribuiu, por exemplo, para a ótica, né? E ele fez experimentos aí da ótica física e também para o cálculo numérico, o cálculo diferencial integral, certo? Nessas áreas aí, ele deu contribuições. Sobre a mecânica, e é o que a gente vai estudar aqui agora, ele falou, aí ele deu contribuições, escreveu um livro aí que chama Principia. Então sempre que vocês pesquisarem a respeito de Newton, vocês vão esbarrar nesse nome, Principia de Newton, certo? São os princípios matemáticos da filosofia natural, é o que Newton escreveu aí. E a gente vai tentar pegar mais ou menos as leis dele da maneira que ele escreveu, só com a tradução, certo? Então vamos lá. Newton ele escreveu basicamente 3 leis, que são as leis que a gente tem como lei de Newton hoje. A primeira lei é o que a gente chama de lei da inércia. Ela trata aí de caracterizar o que seria o movimento, né, e o que seria a ausência de movimento, através de uma lei que ele chamou de inércia. Então a ideia é o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que... Então vamos lá. Vamos parar na metade aqui da lei e analisar o que ele está falando. Todo corpo continua em seu estado de repouso, ou seja, para a gente o que é repouso? É a velocidade igual a zero, certo? Repouso, em relação a algum referencial. Ou de movimento uniforme em linha reta. Então esse movimento uniforme em linha reta é o quê? Movimento retilíneo e uniforme, certo? E qual que é a característica dele? Velocidade constante. Certo? Então ele está falando o quê? Ele está falando que todo corpo ele continua com velocidade zero ou constante, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Certo? Então ele vai continuar o seu movimento ou ele estando em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, de acordo com algum referencial, a menos que algum meio externo aplique força sobre ele ou mude o estado das forças que estão sendo aplicadas sobre ele. Então, em resumo, ele fala aqui, que a inércia ela é tratada por velocidade zero
ou constante, certo? Então esse CTE aqui de constante. Bom, o que mais? Aceleração é zero, né? Por quê? Porque minha velocidade é constante, minha aceleração ela tem que ser zero. Lembre-se que isso aqui é forma de vetor, tá? E aí, ele traz um conceito aqui que são as forças aplicadas sobre o corpo. Então a gente poderia chamar de força resultante, né? O resultado de todas as forças ela é zero. Bom, beleza. Zero o quê? Se aqui eu falei de metros por segundo, embaixo eu falei 0 metros por segundo, em homenagem a Newton, força é dada em newtons, certo? E vai ser representada aqui pela letra N. Então, força, eu vou colocar de verde aqui mesmo. A soma das forças aí é 0 newton. Vamos lembrar que isso aqui é a mesma ideia de vetor lá que a gente estudou no começo desse bimestre. Beleza. Então, em resumo, é isso aí que a gente tem para a lei da inércia. Ó, o corpo ele vai ter velocidade zero ou constante, a não ser que essas forças aqui mudem. Se for diferente de zero, sai da inércia. Beleza. Se a força aqui for diferente de zero, a soma das forças for diferente de zero, sai da inércia. Ah, então eu posso ter várias forças agindo sobre o corpo? Sim. Desde que a soma delas seja zero. A segunda lei, e a lei que a gente mais vai usar, a ideia que a gente mais vai usar, é o princípio fundamental da dinâmica. É o que dá nome a essa parte da mecânica que a gente está estudando. Princípio fundamental da dinâmica. Então ele diz o seguinte: mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Então, essa lei aqui, da maneira que Newton escreveu, ela está um pouquinho mais complicada de entender. Então, vamos dividir ela aqui, né? A mudança de movimento, certo? É proporcional à força motora imprimida. Então, vamos lá. O que caracteriza a mudança de movimento para a gente? É a gente ter uma velocidade aqui igual a V0, por exemplo. E depois, a gente tem uma velocidade igual a V final, por exemplo. Então, a gente tem duas velocidades aí. Exemplo, estava em 5 metros por segundo e foi para 10 metros por segundo. Então, para alterar minha velocidade, eu preciso ter uma mudança de movimento. Essa mudança de movimento ela é caracterizada pelo quê? A aceleração diferente de zero, certo? Beleza, essa aceleração é proporcional à força motora. O que ele está falando? Ó, a aceleração é proporcional, vou usar esse símbolo aqui de proporcional à força motora. Então a aceleração é proporcional a E. E é produzida em direção de linha reta na qual a força é aplicada. Então, ó, minha força e minha aceleração elas têm a mesma direção e sentido. Tá certo. Agora vamos pensar o seguinte: como que Newton estava analisando aí a proporção dessa força? Ele precisava analisar a massa dos corpos, certo? Então vamos supor que eu aplique uma força aqui, ó, em um bloco de massa M. O que vai acontecer? Ele vai adquirir velocidade, certo? E consequentemente ele vai ter aceleração, porque ele está mudando a velocidade. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que para eu tornar essa proporção aqui uma igualdade, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que vir aqui e falar o seguinte, ó, eu tenho uma constante, que é a minha massa, que vai tornar a força proporcional à massa, certo? Lógico que isso aqui pode ser escrito em módulo? Pode, se a gente usar cada força para calcular isso. Beleza, o que mais que a gente pode concluir aqui? Que a força resultante, ela é uma soma de forças, certo? F1, por exemplo, mais F2, mais F3, e assim por diante, tá? Então a gente está falando aí, né, de várias forças que somadas vão ser equivalentes a isso aqui, ó. Então quando a gente tem uma mudança de movimento, a gente pode falar tanto de uma força só, que está causando essa mudança de movimento, como de uma força resultante, tá? Então por isso que eu uso força resultante, ou seja, o resultado da soma das forças,
Isso aqui é representado por FR, tá? Sempre que eu colocar FR é força resultante. Vamos lá. A terceira lei é a lei da ação e reação, certo? Ela diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Beleza. Vamos tentar entender o que Newton estava dizendo aqui. Ele disse o seguinte: vamos supor aí que eu tenha dois corpos, corpo A e um corpo B. E aí eu venho aqui e aplico uma força no corpo A. Certo? Vou colocar aqui e chamar de força 1. O que vai acontecer? Bom, o corpo A ele vai aplicar uma força no corpo B, certo? Então, uma força de A em B. Beleza, uma força de A em B. E essa força é uma força de ação. O que vai acontecer? Corpo B ele vai aplicar uma força de reação, força de B em A. Ela vai ser exatamente igual, só que no sentido oposto. Então eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter aqui minha força de A em B. Ela é exatamente igual à minha força de B em A, em módulo. Porém, eu vou ter um sinalzinho negativo aqui, ó, representando sentido oposto, certo? Bom, a ideia da terceira lei de Newton é essa. Agora vamos pensar o seguinte: quando eu estou parado, tem pelo menos duas forças agindo sobre mim. Certo? Tem. Vamos supor aí um bloco aqui, que a gente vai representar qualquer objeto sendo algo parecido com esse bloco aqui. Diz o seguinte: vamos supor que aqui é a Terra, certo? E aqui eu tenho o meu bloco, a força gravitacional ou o peso agindo sobre esse bloco. Como ele tem contato com a superfície, eu tenho uma força normal para respeitar a lei da inércia, certo? Então eu tenho uma força de apoio aí para respeitar a lei da inércia. Bom, beleza. Essa força de apoio faz com que meu peso seja igual a normal, certo? O que muda? Se eu colocar aqui o módulo das duas é igual. Mas se eu colocar em forma de vetor, meu peso ele tem um sinalzinho negativo, por exemplo, minha normal não. Então, então quer dizer que peso e normal caracterizam para ação e reação. Olha só, igualzinho. É isso que a gente conclui? Não, né? Por quê? Porque a ação e reação ela fala das ações mútuas de dois corpos. Então, mas aqui eu não tenho dois corpos, eu tenho o bloco e a Terra, certo? Mas aqui a gente está falando de forças que estão em dois blocos, ó. Força de A em B, força de B em A. Então é uma força que está vindo de um bloco para outro. Aqui não. Aqui eu tenho duas forças agindo sobre o mesmo corpo. Tanto o peso quanto a normal estão agindo sobre o meu bloco. Então, gravidade e normal não caracterizam ação e reação. Então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é pergunta de vestibular, tá? Dá um exemplo, né, a respeito de normal e de peso, certo? Eu coloquei gravidade aqui para resumir, né? Mas a força, a gente poderia dizer a força-peso ou a força gravitacional, tá? Como equivalência. Eles não caracterizam para ação e reação, porque elas agem sobre o mesmo corpo. Ação e reação precisa ser ação mútua de dois corpos, tá certo?
Beleza. Agora vamos falar de algo muito importante, que é um diagrama de forças. Eu fiz um diagramazinho de forças aqui, né, onde eu falei a respeito da normal e do peso. E aí, só para abrir um parêntese aqui, o peso, diferente do que a gente tem no dia a dia, é a massa vezes a aceleração gravitacional, que aqui nos nossos estudos a gente está usando como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui foi o que Newton falou, ó, gravidade é porque é o motivo pelo qual os corpos caem. E a aceleração, essa aceleração da gravidade, ela vale aproximadamente, né, eu vou usar o valor de aproximado aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que não foi esse valor que ele obteve, né? Foi um valor aí mais aproximado. Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, 0,86 em alguns lugares, 9,7806. Então vai depender um pouco da altitude de algumas condições. Mas se a gente estiver no mesmo lugar, essa gravidade aqui, essa aceleração, ela não muda, tá? Só para a gente usar um valor aqui padrão. Bom, vamos lá, vamos falar do que é um diagrama de forças. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho um bloco, né? Por que eu sempre coloco um bloco? Porque é a coisa mais fácil da gente pensar, né? Esse bloco aqui está sendo puxado por um cabo, e aí eu vou colocar aqui, ó, força do cabo, certo? E é claro que é perceptível, né? Não só pelo meu desenho aqui não ser tão bom, mas é perceptível que aqui a gente tem um ângulo, por exemplo. Pode ser o quê? Pode ser 30 graus, 20 graus, o que a gente quiser. Tá? É só para exemplificar. E aqui é a terra, certo? Então, se aqui é a terra, aqui é o chão, né? E o que acontece quando eu tenho um objeto encostado em uma superfície e ele está sofrendo a ação da gravidade? Primeira coisa, eu tenho a força peso apontando para baixo e uma força de apoio aí, que eu chamo de normal, apontando para cima. Isso aqui, descrever essas forças, é o que a gente chama de diagrama de forças, certo? E aí, para deixar algo ainda mais rigoroso, a gente pode, inclusive, colocar um plano cartesiano aqui e dizer, ó, essas forças aqui, elas estão sobre o eixo Y. Essas forças aqui, elas estão... Não tem força aqui sobre o eixo X, mas eu tenho, por exemplo, como decompor aqui meu vetor, força do cabo aqui em X, por exemplo, né? E em Y, por exemplo. Então, a ideia é que isso aqui é o que a gente chama de diagrama de força, é descrever as forças em um sistema de coordenadas. Beleza, então é descrever as forças em um sistema de coordenadas. Bom, agora vamos pensar em um exemplo aí, tá? O exemplo diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg está sob a ação de duas forças, F1 de módulo 24 N e F2 de 32 N, perpendiculares entre si. A primeira pergunta diz o seguinte, letra A diz o seguinte: faça uma representação gráfica do diagrama de forças no plano cartesiano, considerando F1 em X e F2 em Y. Esse exercício específico não deu um desenho para a gente, ele quer a representação gráfica. Então eu vou falar, por exemplo, sobre força normal, sobre a aceleração gravitacional? Não. Esse corpo ele tem formato? Também não, né? Então eu posso colocar mais fácil, posso colocar um bloco, posso colocar uma esfera, né? E a ideia é só representar aí no plano cartesiano. Então, sempre que pedir um diagrama de força, se não tiver o desenho, a gente pode fazer um desenho, colocando aí os eixos X e Y. E aí, respeitando o que o exercício está pedindo, a gente pode colocar, por exemplo, força 1 em X, né, que é o que ele está dizendo, ó, F1 vai em X, e F2 em Y. Beleza. Então, esse é o nosso diagrama de forças. Agora,
A letra B diz o seguinte: qual o módulo da força resultante que age sobre o corpo? Então, ó, vamos lembrar lá que a força resultante ela sempre é o quê? Uma soma vetorial, né, das forças que estão agindo sobre o corpo. Agora vamos observar o seguinte: esses caras aqui eles estão perpendiculares, né? Eles são perpendiculares. Quer dizer, eu consigo somar eles simplesmente somando esses valores, 32 e 24? Não, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso usar a regra para vetores perpendiculares. Como os meus vetores são perpendiculares, relembrando lá o que a gente viu sobre vetores, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Certo? Bom, como assim o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, para esse caso aqui, ó, a gente teria uma força resultante onde? Aqui no meio, né? Ó, é a força resultante. E eu posso pegar, por exemplo, esse vetor aqui e trazer ele para cá. E nós estamos formando o quê? Um triângulo retângulo. Ó, vou redesenhar aqui. Vai ficar mais claro ainda. F2, F1 e FR. Opa, então isso aí eu já conheço, ó. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Por que eu posso usar isso direto? Porque eu só tenho dois vetores. Se eu tivesse mais, se eu tivesse vetores paralelos, a gente sempre vai usar as regras de vetores, tá? Então, ó, FR vai ser então F1, 24 ao quadrado, mais F2, 32 ao quadrado. Tudo isso. Agora vamos lá. 24 ao quadrado vai dar 576. 32 ao quadrado vai dar 1024. Beleza. Então, FR ao quadrado vai dar 1600. Então, FR vai ser a raiz de 1600. Poxa, beleza. Então, raiz de 16 eu sei. Raiz de 100 eu sei. Como assim raiz de 16 e raiz de 100? 1600 não é 16 vezes 100? Então, 4. Vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10, né? 40. Então, minha força resultante é 40 Newton. Certo? Agora, a gente vai, aqui respondida a letra B, né? Letra A, letra B. Vamos olhar o que a letra C está pedindo. A letra C diz o seguinte: qual o módulo da aceleração do corpo? Poxa, beleza. Eu tinha aí, então, as forças 1 e 2 e eu encontrei a força resultante. A minha segunda lei de Newton, o princípio da dinâmica, diz o seguinte: a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Opa! Força resultante eu tenho? Tenho. Massa eu tenho? Ó, o exercício falou, ó, massa de 4 kg. Então, tudo certo. Só calcular a aceleração. Passou para cá dividindo. A aceleração então é igual a 40 dividido por 4. Aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bom. Então, quer dizer, eu peguei um exercício em que os dados do exercício são as forças que agem sobre o corpo. Ele pediu para fazer o quê? Representação gráfica. Então, eu coloquei escrito desse jeito para a gente acostumar a linguagem. Pode vir vários termos. Representação gráfica das forças, diagrama de forças, representação das forças no plano cartesiano. Então, eu coloquei de maneira mais completa possível para a gente entender. Então, ó, sempre que pedir um diagrama de forças, é isso que a gente quer. Ó. Plano cartesiano descreve as forças. Sempre que pedir a força resultante, eu vou somar as forças de forma vetorial. Certo? Isso aqui é o quê? É uma soma vetorial. Tá? E, por fim, mas não menos importante, né? Claro, a gente vai usar a segunda lei para calcular aí a aceleração. Poderia usar para calcular a massa? Poderia, se eu tivesse aceleração, né? Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai resolver mais exemplos, né, de como que eu posso aplicar as leis de Newton e qual é a relação entre elas, né? Como que eu posso aplicar essa relação entre elas, por exemplo. Quando que a segunda lei e a lei da inércia, a primeira lei, vão se interagir? Quando que a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei vão interagir? Então a gente vai entender isso com mais calma. Quis resolver um exercíciozinho que é um pouquinho mais... que tem um pouquinho mais de coisas para a gente trabalhar várias coisas no mesmo exercício, certo? Então é isso, pessoal.
boa sorte nos exercícios. Os exercícios estão um pouco mais simples, tem um exercício bem parecido com esse, tá? Mas os outros estão um pouco mais simples que esse. E algumas ideias mais teóricas também que eu estou cobrando de vocês na lista. É isso aí, boa sorte e até mais.